Sejam todos muito bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Nova Parnamirim, aos nossos amigos internautas que estão nos assistindo pela internet, sejam também todos, fiquem sabendo que os nossos corações estão alegres por recebê-los aqui neste momento. Hoje nós vamos falar sobre o tema Atendendo ao Chamado de Deus. Então, tem um pouco a ver com o louvor a música que a Juliane cantou anteriormente, que para nós que acreditamos que Cristo está retornando, nós temos um trabalho a ser realizado. E não é pouco trabalho. E Deus conta conosco e nos chama a todo instante. Então, a pregação de hoje é justamente falando sobre nós estarmos atentos a esse chamado, porque todos nós, sem exceção, temos alguma missão a ser realizada, que Ele espera que façamos, para abreviar a volta de Cristo. E também, de certa forma, aqueles que ainda não entenderam qual é essa missão, nós vamos dizer que estão ainda, de certa forma, cegos, que estão com uma cegueira espiritual, ou seja, ainda não estão com a visão bem apurada para poder iniciar o seu trabalho. Então, foram realizadas várias pesquisas para mostrar um ranking de quais os animais, no reino animal, quais os animais que tinham melhor capacidade de visão. E nesse ranking ficou nos primeiros lugares, 2 animais. O lince, para quem não sabe, o lince é como se fosse um gato um pouco maior, parecido um pouco com onça, porque ele é pintado. E a águia. O primeiro, o lince, apesar de uma curiosidade, quando o lince nasce, ele nasce cego e surdo. De certa forma, um pouco como nós em relação a Deus, A gente ainda não consegue escutar tão bem e ainda não consegue ver tão bem espiritualmente quando a gente nasce. E a águia é famosa pela sua capacidade de visão. Qual a diferença, então, da águia, da visão de águia e visão de lince? O lince tem a capacidade boa de visão à distância, mas na horizontal, porque ele está na terra. Então, ele vê a presa dele, ou enfim, o objetivo que ele quer, de uma forma horizontal. E a águia? A águia, ela voa, certo? Então, a capacidade de visão dela é maior do que a do lince, porque além dela ver horizontalmente, ela também tem o olhar vertical, ou seja, a panorama lá do alto que ela voa, ela consegue ver a presa dela de uma melhor amplitude. O que isso trazendo para a nossa vida espiritual? Todos nós podemos desenvolver a visão e a capacidade do lince. Podemos ter uma visão de futuro, o objetivo que eu quero chegar, quais as estratégias que eu quero usar. Só que quando nós estamos ligados a Deus, nós ampliamos essa capacidade de visão, porque nós temos a visão da águia, nós estamos ligados a Deus e Deus, então, através do Espírito Santo em nós, nos proporciona uma amplitude de visão. Então, isso até nos leva, é um convite que eu faço a vocês. Hoje é como se eu entregasse alguns pacotinhos de presente para vocês hoje, que para vocês, quando chegarem nas suas casas hoje, mais tarde, vão abrindo esses pacotinhos e saboreando esses pacotinhos, ou seja, fazendo as reflexões dessas provocações que eu vou deixar. A primeira é, cada um de nós, que tipo de visão nós temos hoje? Nós estamos com a nossa visão de lince ou nós estamos já com a nossa visão com a capacidade de águia? Ou seja, nós estamos já ligados a Deus e o que eu tenho que fazer e o que eu estou enxergando já é com a luz de Deus em nossas vidas. Vamos, neste momento, do jeito que estamos, curvar as nossas frontes e fazer a oração para poder abrir a Santa Palavra. Senhor Deus, estamos aqui neste momento
alegres por estarmos aqui, por estarmos em sua casa, por estarmos entre os nossos irmãos. E nos permita, Senhor, que nessa oportunidade todos os nossos problemas, medos e aflições fiquem lá fora. E limpe as nossas mentes e o nosso coração para ouvir a sua palavra, para entendermos a sua palavra por meio do Espírito Santo. E que, principalmente, Senhor, nos dê sabedoria para aplicarmos em nosso dia a dia, para que os seus planos sejam executados da forma como o Senhor desejar, e não da forma como entendemos que tenha que ser. Amém. Convido vocês para até uma proposta de falar sobre a capacidade de visão espiritual, abrirmos em Apocalipse 3, 17 a 18. Apocalipse 3, 17 a 18. E 18. Então, fala a respeito da carta à igreja de Laodiceia. E nesse trecho, então, um membro da igreja diz: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então Jesus Cristo responde: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, nós estamos falando do quê? Que Jesus, se formos ligados a Ele, Ele será o colírio dos nossos olhos para conseguirmos desenvolver esta visão na qualidade de águia. Tratando especificamente da visão espiritual, o relato bíblico descreve a condição miserável de alguém que não sabe que é cego espiritualmente. Imagina-se vidente. Videntes são as pessoas que, no meio da deficiência visual, nós chamamos as pessoas que enxergam. Elas são videntes. Não porque vem o futuro, né? Mas porque tem a capacidade de enxergar. Mas, na verdade, ele é cego. E Deus não nos deixa às escuras. Muito pelo contrário, Ele quer ser o colírio dos nossos olhos. Em relação, um bom exemplo para falar da cegueira espiritual é o apóstolo Paulo, porque ele, acredito que a maioria de vocês conhecem a história dele, né? Mas o que caracterizava a cegueira espiritual de Paulo? Paulo era o nome romano, né? O seu nome romano de Saulo. Ele era de Tarso, por isso que ele é conhecido como Paulo de Tarso. Tarso, para quem não sabe, era uma cidade universitária, uma cidade bem desenvolvida, né, para a época. Então, ele nasceu num berço onde o conhecimento percorria, né? As pessoas tinham um bom acesso aos conhecimentos. Fora isso, a Bíblia não diz exatamente, nós não sabemos exatamente com quantos anos Paulo saiu de Tarso e foi para Jerusalém. Mas a gente sabe que a educação formal de Paulo foi recebida em Jerusalém. E ele teve um excelente professor, que era renomado, doutor da lei, chamado Gamaliel. Então, Paulo não era qualquer pessoa, né? Ele nasceu numa cidade de grande culturalmente falando, ele conhecia profundamente a cultura grega, ele falava aramaico e hebraico, ou seja, ele era um poliglota, ele era herdeiro da tradição do farisaísmo, né? Porque ele era um fariseu.
era estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que os seus contemporâneos. Então, prova que ele não era, vamos dizer, uma qualquer pessoa, ele tinha informação. Mas, mesmo assim, toda essa formação e informação ainda o permitia ser cego espiritualmente. Paulo perseguia e assolava a igreja, isso está em Gálatas 1:13, Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus, acreditando fazer que isso era um serviço de Deus, né? Ele estava aplicando a lei e acreditando que ele estava fazendo o que Deus esperava dele. Isso é uma forma de enxergar erroneamente a nossa missão. E o que muda, né? O que aconteceu na vida de Paulo para que isso fosse alterado de forma, como diz o nosso pastor João Cláudio, que usa bastante, ele fala, quando você usar esse termo, é porque é para alguma coisa bem assim, para pontuar. Então, qual foi o motivo da mudança radical, né, da vida do nosso apóstolo Paulo? Abrindo lá em Atos 9, 3 a 9... Atos 9, de 3 a 9. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. O que é um resplendor? Uma claridade, uma luz muito forte. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo respondeu: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. Ele não enxergava mais naquele momento, humanamente falando. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente. Na verdade, se formos analisar essa passagem, né, ela fisicamente, o Paulo ele enxergava, e a partir do momento do contato de Jesus, fisicamente ele parou de enxergar, mas espiritualmente ele deixou de ser cego. Foi ali que ele começou a enxergar qual era a missão dele, o que de fato estava fazendo e o que não era mais para fazer. E a partir daquele momento ele se tornou vidente espiritualmente. Pegando 3 pontos da história desse apóstolo e dessa passagem, podemos observar que, primeiro, respondeu ao chamado de Cristo. Paulo, a primeira coisa que fez quando ouviu a voz e viu a figura, na hora ele falou: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, neste momento, ele reconheceu que aquela pessoa, né, aquela imagem e aquela voz eram de alguém especial. Nesse sentido, pegando um pouco da experiência e trazendo um pouco até um novo pacotinho para vocês, para refletirem sobre a vida de vocês, eu vou falar do exemplo da minha vida. Eu era um Paulo de Tarso na minha vida. Eu tive uma educação classe A, graças a Deus, meus pais me oportunizaram uma formação em excelentes colégios, sou ex-aluna da USP, né? Enfim, tive uma base familiar, graças a Deus, muito boa. Uma família, de certa forma,
para vocês terem uma ideia, a minha avó materna era responsável pela Ave Maria na Basílica Antiga de Aparecida. Então, o nível de uma família cristã, né, católica, apostólica romana, é muito forte na minha família. Mas eu não tinha uma base real de conhecimento, eu ainda era cega espiritualmente. E quando eu passei, né, o Espírito Santo me conduziu até o Espaço Novo Tempo, aqui em Natal. Você vê, eu vim de Natal, de São Paulo para cá, achando que porque meu marido passou para a reserva, então nós viemos em qualidade de vida, mas na verdade fazia parte já dos planos de Deus. E ele nos conduziu ao Espaço Novo Tempo, e lá, através da irmã Poliana, a filha da irmã Madalena, que está aqui, eu recebi os estudos bíblicos e era como se fossem gotinhas do colírio de Cristo, de Deus, nos meus olhos, e as vendas, tudo ia fazendo sentido, tudo ia, eu ia enxergando melhor o caminho e a missão que eu tinha que desenvolver, assim como Paulo. O segundo ponto, de perseguidor a pregador do Evangelho. Então, neste sentido, não que eu fosse uma perseguidora de cristãos, não era esse o caso, mas próximo ao meu batismo, assim como Paulo, que a partir do momento que aceitou a palavra, aceitou Cristo como seu Salvador, ele começou a entender qual era a missão que ele tinha que desenvolver. Quando eu resolvi aceitar, quando eu senti que eu deveria aceitar Cristo como meu Salvador, eu comecei a perceber qual era a minha missão e como eu me colocava todos os dias, como eu faço até hoje, à disposição do Espírito Santo para que o trabalho seja realizado. Eu entendi que nesses 30 anos de formação profissional, que eu tive oportunidade de fazer em relação a cursos, que eu tive a oportunidade de trabalhar em prol da pessoa com deficiência visual, não era para mim. Era Deus me preparando durante 30 anos para desenvolver esse trabalho que está acontecendo agora, que é o Ministério Adventista para Deficientes Visuais. Amém. Então, continuando, o terceiro ponto desse exemplo de Paulo, mudança de vida total. Quem me conheceu para quem não sabe, eu me batizei em junho do ano passado. Então, eu sou quase uma bebezinha, né? Mas, para quem me conheceu no início do ano passado e quem me vê hoje, eu imagino, né, e escuto isso das pessoas da minha família, dos meus vizinhos, né, de alguns amigos que eu tinha anterior a esse prazo. Nossa, como você mudou! Para vocês terem uma ideia, eu recebi pelo WhatsApp, por meio de várias ações que nós estamos desenvolvendo, e uma pessoa que, de certa forma, não adventista, e está acompanhando as ações que eu estou desenvolvendo, ela mandou um WhatsApp perguntando assim: Roberta, você está me deixando muito intrigada. Você está pagando alguma promessa? Aí eu respondi para ela: como assim? Ela falou: porque não é normal. Eu não costumo ver pessoas desenvolverem o trabalho que você está desenvolvendo voluntariamente, sem ganhar um tostão, sem pensar no benefício para você qual seria. Você doa, você está de manhã fazendo ação, quando eu vejo às vezes no Facebook, você está à noite numa reunião planejando ações, amanhã, domingo, nós estamos das 8 da manhã às 6 da tarde capacitando 35 pessoas, metade dessas adventistas, metade dessas não adventistas, para aprender a lidar com a pessoa com deficiência visual, voluntariamente. Então, assim, a vida vai se modificando mesmo. Amém. E no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, da irmã Ellen White, ela diz: se um espírito egoísta e contrário à simpatia se permitir existir em qualquer de seus membros para que os desafortunados, as viúvas, os órfãos,
os cegos, os coxos, ou os que são enfermos no corpo e na mente, ele esconderá sua face de seu povo, até que cumpram o seu dever e renovem o erro de seu meio, e removam o erro de seu meio. Ou seja, este trabalho de um olhar diferente, um olhar limpo para o próximo, olhem para as pessoas que estão sentadas ao seu redor. Vocês a conhecem, vocês sabem o nome delas, vocês sabem se elas estão passando por alguma necessidade, alguma aflição. O que você está disponibilizando do seu tempo para esse irmão? Nós somos cristãos, é esse o nosso trabalho. Que trabalho é esse que nós estamos fazendo? Que tipo de cristãos nós estamos sendo? O meu marido, Walter, porque ele é adventista de uma vida inteira, ele diz para mim, se Cristo voltasse hoje, o que você faria? O que ele iria achar? Você iria dizer, não, espera um pouquinho que eu tenho que acabar de ver esse filme. Não, me dá mais 2 dias que eu vou dar um jeitinho que eu não estou tão bem agora. Né? Porque nós não sabemos. Se ele voltar nesse momento aqui, como é que cada um de vocês vão se apresentar diante dele? Com a cabeça erguida e dizendo, Senhor, eu fiz o meu trabalho até esse momento, estou pronta. Quem eu pude alcançar com a minha ação, com o meu carinho, com o meu olhar, eu atendi, Senhor. Obrigada por essa oportunidade. Mais um presentinho, um pacotinho para vocês levarem. Então, aproveitando também, que quando eu resolvi me batizar, e eu entendo que isso foi uma bênção, a lição da escola sabatina na época era falando sobre a comunidade, como desenvolver um trabalho na comunidade. E isso veio clareando, como se fosse um manual, clareando, olha, Roberta, você tem que ir por aqui, olha, Roberta, é assim, Jesus, o que eu fiz? Eu me aproximei das pessoas, me misturei a elas, eu fui criando um vínculo, eu fui descobrindo as necessidades, eu fui atendendo as suas necessidades, e depois desse vínculo atendido, aí sim eu falei, o quê? O que eu falei? O que Cristo falou para, depois de criar o vínculo, atender as necessidades? Siga-me. Então, o trabalho que eu entendi para fazer, uma vez porque eu era uma adventista nova, eu ainda não domino isso, gente. Não domino. Como meu marido, né, como muitos de vocês, não domino. Mas o Espírito Santo vem, por exemplo, nas palavras de hoje, ele vem e diz, é mais ou menos isso que você tem que dizer. E ele coloca pessoas no meu caminho que diz, eu tenho o pastor Edson Schock, que é o meu grande mestre neste trabalho, que ele é responsável pelo Ministério das Necessidades Específicas. Vocês sabiam que existe esse ministério novo na igreja? Aprovado pela divisão, pela Conferência Geral, e o Ministério Adventista para Deficientes Visuais pertence ao Ministério das Necessidades Específicas. E esse Ministério das Necessidades Específicas tem o MAS, que é o Ministério Adventista para os Surdos, o MADV, Ministério Adventista para Deficientes Visuais, eu não sei como chama, o Ministério para as Pessoas com Locomoção Reduzida, Ministério para os Órfãos, todos eles pertencem a esse guarda-chuva desse grande ministério. E, enfim, voltando à lição da escola sabatina, né, Cristo nos deixou um método de trabalho. É Ele, primeiro. Jesus se misturava com as pessoas, ou seja, convivia com elas na interação de fazer essas pessoas felizes. O MADV está presente, se dispõe a desenvolver um trabalho no IERC, Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos, onde, desculpa, eu esqueci de mais uma ação que a Juliane desenvolve, ela é atleta do goalball. Vocês já ouviram falar do goalball, que é uma modalidade paralímpica. É tipo um handball jogado por pessoas cegas. E, enfim, depois, numa outra oportunidade, eu falo a respeito, porque o nosso tempo está reduzido. E Juliane é atleta do goalball, e a seleção que ela joga, a seleção do IERC, é campeão
do Nordeste, Juliane? Campeão nordestino, ou do Nordeste, enfim, é o melhor time de goalball da região do Nordeste. Então, nós desenvolvemos esse projeto no IERC, somos parceiros com a ADRA, na projeto Comunidade Mais Feliz, agora, fomos, semana passada, convidados para, juntamente com a ADRA, desenvolver como é que chama? Comunidade, Ação do Bem, ou Comunidade do Bem, no IFRN. Estamos nas igrejas, junto lá com o irmão Manuel, estamos na comunidade do Jiqui, em várias outras. Enfim, nessa lição do trimestre, a gente aprende o passo a passo do que fazer. E para que esse trabalho seja desenvolvido, Cristo precisou de mim, Cristo precisa de cada um de vocês. Não digo só para o Ministério Adventista para Deficientes Visuais, pode ser para o Ministério da Mulher, para o Ministério dos Diáconos, para a Recepção, né, para a ASA, enfim, tem 1000 trabalhos que eu posso ser útil. Vocês receberam um papelzinho na entrada, e atrás, num lado está explicando o que é o MADV, e do outro lado tem, se você se interessa em fazer a capacitação, vocês preencham e entreguem ou para mim ou para um dos irmãos. Eu peço, por favor, os membros do MADV que fiquem em pé, que são os voluntários do MADV. Então, olhem cada um desses irmãos e podem, quem se interessar em receber essa capacitação gratuitamente de 9 horas para aprender a fazer audiodescrição, a conduzir um deficiente visual de forma adequada e a ler e escrever em braille em 9 horas, preencham as filipetas e entreguem para uma dessas pessoas. E para terminar, e aproveitando até a oportunidade que vai ter agora de um batismo, né, pensem bem, tomem essa atitude. Se eu não sou ainda, não aceitei Cristo em minha vida, que nesse momento desse batismo, aproveitando a oportunidade desse irmão ou dessa irmã que vai ser batizado, reflitam-se também no seu coração, você entende que você quer ser útil a Deus e tome essa decisão hoje. E se você entende que você quer ser útil a algum ministério, a algum trabalho de Cristo, ou pelo MADV, procurem um dos nossos membros, ou então procure um dos diretores dos ministérios da igreja. Vai ser um prazer enorme receber vocês. E para encerrar, eu vou deixar o último pacotinho, que vem em nome, que está escrito em Isaías 6:8. A voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então eu disse: eis-me aqui, Senhor. Amém.